Fala galera, bora aí falar sobre o telencéfalo, sobre os giros e sulcos cerebrais. Então vamos lá, tá? Quando a gente começa a estudar o telencéfalo, primeiro a gente precisa entender que ele tem faces. Três faces, tá? A primeira face vai ser a face dorsolateral. Vai ser a face que está aqui em contato com os ossos da convexidade do crânio, tá? Ela vai ser também convexa, ela vai ficar curvadinha, assim que nem tá a minha mão agora, tá? E vai estar aqui do ladinho, encostado nos ossos da convexidade do nosso crânio. A gente tem também a face medial, que vai ser a face do meio, né? A gente tem lá os dois hemisférios cerebrais. Se a gente separar eles com um corte aqui bem na linha média, um corte sagital, tá? E virar eles assim para nós, a gente vai ver essa foto aí. A gente vai ver a face medial do cérebro. Essa face não está em contato com nenhum osso, né? Literalmente um hemisfério olhando para o outro na face medial. E a gente tem também a face inferior. Tá? A face inferior é literalmente a parte de baixo do cérebro. Então tira o cérebro da pessoa e vira ele. A gente vai ver a face inferior. Vai estar lá em contato com a base, tá? Com a fossa anterior, com a fossa média e com a tenda do cerebelo, beleza? Quando a gente vai estudar os sulcos e giros cerebrais, é legal a gente estratificar esse estudo. Estudar primeiro uma parte, depois a outra e depois a outra, tá? E aqui a gente vai começar com a face dorsolateral. Primeiro, eu vou passar as imagens que estão nos livros, que são o mais fácil, e que vão nos ensinar o quê? A saber que sulco e que giro que tem, para que depois a gente vá olhar uma foto de uma peça anatômica e depois vocês vão estudar um laboratório anatômico, peguem as peças e saibam o que vocês têm que procurar. Eu também vou dar uma ajuda de como vocês acham as principais estruturas ali, tá? Então vamos lá, começando com a nossa querida foto do néter, tá? O que a gente sempre tem que fazer quando a gente olha para um hemisfério cerebral na parte dorsolateral? Tem dois marcos anatômicos, duas estruturas que a gente tem que achar, tá? Que é a fissura de Sylvius e o sulco central, ou o sulco de Rolando. Tá? A fissura de Sylvius normalmente a galera acha, por quê? Porque é esse sulcão aqui, que nem aqui, né? Uma fissura, na verdade, que vem até aqui atrás, separando o lobo temporal do resto, né? O lobo temporal embaixo do que está em cima, que é o frontal e o parietal. O lobo frontal e o lobo parietal. Tá? Então, a fissura de Sylvius normalmente é bem fácil de ser localizada e quase todo mundo acha ela de boa. Aí a gente tem que achar o sulco central. E aí complica, porque o sulco central é bem dificilzinho de ser achado, especialmente em peça anatômica. Mas nessas imagens de livros aqui, ele não é tão difícil de ser achado. Por quê? Porque um dos macetes, uma das táticas de achar o sulco central, tá? É o seguinte, a primeira, se você tem três sulcos na direção vertical no cérebro, ainda de cima a baixo, de baixo a cima, o sulco central vai ser o que está no meio. Nesse cérebro aqui de livro, bonitinho, a gente tem três sulcos na direção vertical. A gente tem esse sulco aqui, tá? A gente tem esse sulco aqui, e a gente vai ter um sulco mais atrás, tá? Que é esse sulco aqui. Então a gente tem três sulcos indo na direção vertical, o sulco central vai ser o que está no meio, tá? Então esse aqui que está aqui no meio é o sulco central, beleza. Tá, e se a gente não tivesse três sulcos verticais, quais outros detalhes que a gente poderia procurar no cérebro para saber que esse é o sulco central? Então, tem um detalhezinho que é bacana de ver, que o sulco central nunca encosta, nunca diga nunca na medicina, né? Mas ele, 99,9% das pessoas, ele não vai encostar na fissura de Sylvius, tá? Vai ter essa dobrinha aqui, ó. Esse aqui é o sulco central, né? Marcar aqui de novo, tá? A gente vai ter essa dobrinha aqui, ó, de córtex que impede que os dois sulcos se juntem, que nem acontece aqui, por exemplo, nesse sulco pós-central, ó. Ele está juntinho com a fissura de Sylvius. Aqui não, tem uma interrupção no meio, tá? O sulco central sempre vai ter essa interrupção aqui, nunca vai continuar para a fissura de Sylvius. Já o sulco pós-central e o sulco pré-central podem ter essa continuação e se comunicar com a fissura de Sylvius, tá? Outra coisa, para tentar achar o sulco central, é que ele vai aparecer lá na parte medial do cérebro, tá? Então, se a gente for olhar para a parte medial do cérebro, uma coisa que vocês viram quando vocês foram estudar isso aqui, que o professor falou para vocês, né? A gente tem o lóbulo paracentral, que a gente vai falar melhor depois, em outro vídeo, tá? Mas a gente tem aqui o lóbulo paracentral. E aqui, ó, a gente tem o sulco central. O sulco central ele continua na face medial do cérebro. Ele entra lá no lóbulo paracentral. Então, se a gente tiver um cérebro na nossa mão e a gente ficar manuseando, a gente pode virar e olhar lá no lóbulo paracentral. E depois é só acompanhar ele para outra face, tá? Mas, digamos que a gente não consiga fazer isso, que o cérebro esteja inteiro, né? Não tenha sido feito um corte ali na linha mediana do cérebro. Qual outra maneira que a gente pode fazer para achar o sulco central? Achando os outros sulcos, que daí
a gente vai conseguir achar o sulco central por tabela, vamos assim dizer. Por exemplo, se eu achar o sulco pós-central, eu vou saber que o sulco central vai ser um sulco vertical que está logo à frente. Se eu achar o sulco pré-central, eu vou saber que o sulco central é um sulco que está vertical que está logo atrás. Tá? Uma coisa que eu uso muito, que pelo menos nos cérebros do meu anatômico funciona bastante, tá? É esse sulcão que tem aqui. Ó. A gente tem o sulco pós-central, né? Que está aqui no lobo parietal, que eu já vou ensinar como é que divide os lobos. E a gente tem esse sulco bem grandão aqui, ó, que vem para trás, tá? Que entra no lobo parietal. Esse sulco aqui é chamado sulco intraparietal. Ele entra no lobo parietal. Intraparietal, tá? Ele quase sempre vai estar se comunicando com o sulco pós-central. Então, se tu sabe onde é que está o sulco intraparietal, tu sabe onde é que está o sulco pós-central. E sabendo onde é que está o sulco pós-central, tu sabe que logo à frente vai estar o sulco central, tá? Outro jeito de fazer isso é achando o sulco pré-central. Como é que dá para achar o sulco pré-central? Normalmente a gente sempre se confunde em achar, né? O pré-central, o central e o pós-central. A gente acaba se confundindo entre um e outro e tal. Mas aqui no pré-central a gente tem o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, porque eles estão no lobo frontal, um está em cima e um está embaixo. É por isso que tem a nomenclatura, tá? Essa nomenclatura. Eles vão normalmente estar em contato com o sulco pré-central. Então vocês podem ver aqui, ó, que o sulco frontal inferior está aqui em contato, tá saindo como se fosse um raminho do sulco pré-central. Então se a gente vê isso aqui e também se a gente vê lá o sulco frontal superior junto, aqui entrando no sulco pré-central também, a gente vai ter certeza absoluta que isso aqui é o sulco pré-central. Então, se a gente vê um sulco na direção vertical logo atrás, logo posterior, a gente vai saber que é aquele que é o sulco central, tá? E assim, tu conseguiu achar o sulco central e a fissura de cílios. São essas dicasinhas que eu tenho que dar, que eu tenho para dar para vocês para achar o sulco central, tá? Que é uma das dragas, né? Uma das coisas mais difíceis de se fazer quando tu tá olhando o hemisfério cerebral dorso-lateral, tá? A partir daí, a gente vai conseguir delimitar os lobos. Por quê? Porque o sulco central e a fissura de Sylvius delimitam lobos, tá? Embaixo da fissura de Sylvius a gente tem o lobo temporal. Em cima da fissura de Sylvius e na frente do sulco central a gente tem o lobo frontal, tá? E atrás do sulco central a gente tem o lobo parietal. Por que eles têm esses nomes? Por causa dos ossos, tá? Então aqui a gente tem o osso frontal, o lobo que está ali perto foi nomeado por causa do nome do osso, tá? E não o contrário. Beleza. E a gente tem também o lobo occipital, né? Lembra do osso occipital que está lá para trás. Como é que a gente faz a divisão do lobo occipital, né? Dos outros a gente acha o sulco central, a fissura de Sylvius, a gente já achou a divisão bonitinho. Mas como é que a gente separa o lobo occipital? Que vai estar aqui para trás, por causa que o osso occipital também está lá para trás, tá? A gente não tem nenhum marco anatômico, nenhuma estrutura que faça essa divisão na face dorso-lateral. A gente tem algumas indicações que a gente vai achar para traçar uma linha imaginária e daí dizer, ó, isso aqui é o lobo occipital, tá? Quais são essas indicações? Quais são essas estruturas que a gente usa para traçar essa linha imaginária? A primeira vai ser essa aqui, ó, a incisura pré-occipital, tá? Então, o que é essa incisura? Então, vocês não veem com a linhazinha que eu estou pintando aqui, o cérebro está vindo de boa, de boa, de boa, de repente ele para cima, e depois ele continua de boa, tá? Esse que ele dá para cima é a incisura pré-occipital, tá? Então, quando ele dá aquela entradinha para cima, ele fez a incisura pré-occipital. A gente vai pegar uma linha, traçar desse ponto aqui, e vai traçar para onde? Vai traçar aqui, ó, para o sulco parieto-occipital, que aparece aqui na face dorso-lateral. O sulco parieto-occipital também é um sulco que aparece na face medial, tá? O sulco parieto-occipital é esse aqui, ó. Ele é bem grandão, bem profundo na parte medial e ele continua na parte dorso-lateral, tá? E ele vai aparecer aqui, beleza? Então, se a gente apagar a tinta para ficar bonitinho, incisura pré-occipital fica ali embaixo, tá? Dá para traçar quase que uma linha daqui a aqui, ó. Então, se você pega o fim da fissura de Sylvius, você vai dar pertinho da incisura pré-occipital, tá? Isso é uma associação que eu inventei agora, mas é uma coisa que dá para usar, tá? E você tem aqui o sulco parieto-occipital. Então, você vai pegar e traçar uma linha, tá? E aqui é o lobo occipital, tá? Dessa linhazinha para trás. Percebam também que, tá? Traçando a linha do lobo occipital de novo, vou marcar o sulco central de novo, lembra?
tem 3 sulcos verticais e ele está no meio, né? Ele tem uma dobrinha aqui que ele não se comunica com a fissura de Sylvius. Se eu virasse esse cérebro para a face medial, ele estaria aparecendo lá no lóbulo paracentral. E eu consigo também localizar os outros 2 sulcos, né? O pré-central e o pós-central tranquilamente aqui nesse cérebro de livro bonitinho, tá? Marcar a fissura de Sylvius aqui também, que todo mundo vê de boa. Vocês percebam que aqui a gente tem frontal, temporal e aqui o parietal, né? A gente não tem uma divisão entre o temporal e o parietal nessa região aqui, né? Como é que a gente faz essa divisão? Também por outra linha imaginária, tá? A gente vai vir aqui do fim da fissura de Sylvius, tá? Do ramo posterior da fissura de Sylvius, e vai vir até a metade da linha imaginária ali do lobo occipital. Tá? E aí a gente fechou 2 linhas imaginárias que a gente vai separar parietal do temporal. E a gente, com a linha imaginária lá do sul do occipital, a gente vai separar o lobo occipital. E aí fechamos todos os lobos? Não, porque a gente tem a ínsula, tá? E não podemos esquecer da ínsula. A gente já vai ver daqui a pouquinho. A gente vê a ínsula quando a gente abre a fissura de Sylvius, beleza? Então, vamos explicar agora todos os sulcos aqui, que eu já tomei bastante tempo. Mas vamos lá, tá? Quando a gente vai falar de sulcos e giros, a gente separa por lobos. Por quê? Porque o nome do sulco e do giro vai ter relação com o lobo e a posição dele dentro do lobo, com algumas exceções, como o giro angular, o giro supramarginal e o giro pré e pós-central. Tá? Mas, grande maioria é em relação ao lobo e a posição do sulco no lobo. Tá? Então vamos aqui para o lobo frontal. Tá? Novamente aqui marcando o sulco central. O lobo frontal ele vai ter 4 giros e 3 sulcos. Tá? Começando o primeiro sulco do lobo frontal, vai ser o sulco pré-central. Tá? A gente sempre vai procurar fissura de Sylvius, sulco central, e daí sulco pré-central e sulco pós-central. Primeira coisa que a gente tem que marcar. Tá? Entre o sulco central e o sulco pré-central, a gente tem a área 4 de Brodmann, que vai ser a área motora primária. Tá? Aí, lembram daqueles 2 sulcos que eu falei que saíam do sulco pré-central? Então, a gente tem o sulco frontal superior, que vem aqui, e o sulco frontal inferior. Esses sulcos delimitam 3 giros, tá? Então, olha aqui para os meus dedos. Eu tenho 3 dedos e 2 espaços separando eles, tá? Então, ali é a mesma coisa. Eu tenho 3 giros e 2 sulcos separando eles. Giros. Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Tá no lobo frontal, tá em cima, tá no lobo frontal, tá no meio, tá no lobo frontal, tá embaixo. Sulcos. Sulco frontal superior, sulco frontal inferior. Tá no lobo frontal, tá em cima, tá no lobo frontal, tá embaixo. Tá? É assim que a gente delimita os sulcos e os giros aqui do lobo frontal. Se a gente for lá para o lobo temporal, o esquema é exatamente o mesmo. A gente vai ter 3 giros e 2 sulcos. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Tá? Aqui o lobo temporal, né? Vamos fazer o risquinho aqui de novo dos lobos. Beleza. Aqui a gente tem ó, o sulco temporal superior e aqui a gente vai ter o sulco temporal inferior, separando em 3 partes. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Percebam que o frontal e o temporal é exatamente a mesma coisa, só muda o nome do lobo, tá? Então quando tu for pegar teu cérebro lá anatômico, tu sabe que tu vai ter que procurar 3 giros e 2 sulcos no frontal, 3 giros e 2 sulcos no lobo temporal da parte dorsolateral, tá? O lobo occipital aqui, a divisão dele é muito confusa, os sulcos são muito inconstantes e a gente não precisa ficar aprendendo anatomia de sulcos e giros do lobo occipital, tá? Porque realmente não tem consenso nenhum, é muito variável, beleza? Já no lobo parietal, aí a gente vai ter um pouquinho diferente, tá? Que o lobo parietal, ele não vai ter 3 giros e 2 sulcos bem definidos, que nem tem aqui, giro frontal superior, sulco frontal superior, tá? Não, ele vai ter uns nomezinhos um pouco diferentes, infelizmente, tá? Então aqui a gente novamente marquei o sulco central. Primeiro sulco que tu vai ter que marcar, novamente, né? Depois do sulco central e da fissura de Sylvius, tá? Tu vai ter que, novamente, marcar sulco pré-central aqui na frente e o sulco pós-central lá atrás, tá? Então, o sulco pós-central, dá para se dizer bem, entre aspas, que seria o principal sulco do lobo temporal, para você achar, tá? Por quê? Porque ele vai delimitar o giro pós-central, que é a área 1, 2 e 3 de Brodmann, que vai ser a área somestésica primária, tá? Muito importante isso. Do sulco pós-central, tem aquele sulcão que entra no lobo parietal, que eu já falei para vocês, que é o sulco intraparietal.
dá para usar ele para localização, tá? Ele é muito bom, eu gosto bastante de procurar ele, porque pelo menos nos cérebros do meu anatômico lá que eu já vi, funciona muito bem essa tática, tá? Então a gente já tem aqui o sulco pós-central e o sulco intraparietal. Esse sulco intraparietal vai dividir duas partes do lobo parietal, tá? Novamente delimitando o lobo parietal aqui. A gente vai ter uma parte que fica em cima, que a gente vai chamar de lóbulo parietal superior. Lobo é maior que o lóbulo, tá? Então, o lobo parietal vai ser dividido em lóbulos parietais superior e inferior, tá? O superior continua só com esse nome de boa, beleza? Já o lóbulo parietal inferior, que fica aqui abaixo do sulco intraparietal e em cima da nossa linhazinha imaginária lá, tá? Ele vai ter dois giros. Um giro, que é o giro supramarginal, e um giro que é o giro angular, tá? O giro supramarginal, ele vai ficar aqui, ó, em cima da margem da fissura de Sylvius, do ramo posterior da fissura de Sylvius, tá? Já o giro angular, ele vai ficar logo atrás, logo em cima, como se ele estivesse abraçando o giro supramarginal, tá? Então o giro angular, ele fica aqui, beleza? Como se ele estivesse abraçando o giro supramarginal, tá? Esses dois giros aqui, são importantes junto com o giro temporal superior, aqui a parte posterior do giro temporal superior, porque é mais ou menos aqui, tá? Existe alguma controvérsia, claro, mas é mais ou menos aqui que no hemisfério dominante, a gente vai ter a área de Wernicke, né? A área sensitiva da fala lá, que se a gente lesar isso aqui, a gente vai ter a afasia de Wernicke. Aqui que existe a criação e a interpretação da fala, tá? Criação em que sentido? De, eu vou dizer isso, eu pensar que eu vou dizer. Tipo, eu tô montando o meu discurso agora usando a área de Wernicke. Mas como que eu faço os meus músculos, né? Eu programo aqui os músculos da minha língua, da minha boca, da minha laringe, enfim, para produzir o som dessas palavras, a parte motora da linguagem, tá? Da fala. Eu vou usar uma área que eu chamo de área de Broca. E onde é que está a área de Broca? A área de Broca vai estar lá no giro frontal inferior. Então, novamente, né, para a gente achar o giro frontal inferior, a gente vai ter que ir lá achar o sulco pré-central e achar o sulco frontal inferior, tá? Beleza. Agora a gente vai ter um detalhezinho da fissura de Sylvius, tá? A fissura de Sylvius, ela vai ter três ramos, tá? Um ramo posterior, que é esse que vem aqui para trás, bem grandão, tá? E a gente também vai ter dois ramos que ficam ali na frente, ali no lobo frontal, que é o ramo anterior, que vem para frente, e o ramo ascendente, que vem para cima. Fechou ramo anterior e ramo ascendente, vocês estão percebendo que ele está fazendo uma divisão aqui no giro frontal inferior? Então, o giro frontal inferior vai ser dividido em três partes, por esses dois raminhos aí da fissura de Sylvius, tá? A gente vai ter a parte orbitária, tá? Que é essa aqui da frente. Pensem, tá mais na frente, tá mais perto do olho. Parte orbitária. A gente vai ter essa parte aqui, ó, que parece um triângulozinho, tá? Então a gente vai chamar essa parte de parte triangular. E essa partezinha aqui que fica como se fosse um negócio reto, que é essa partezinha aqui, tá? A gente vai chamar de parte opercular. Por que o opercular eu não sei, tá? Mas a gente vai chamar aquilo ali de parte opercular. A área de Broca fica na parte opercular e na parte triangular, tá? Na área 44, que é a parte triangular, e na área 45, que é a parte opercular de Brodmann, tá? Aqui no giro frontal inferior, a gente tem a área de Broca. Os sulcos da superfície dorsolateral seriam esses, tá? E as áreas principais, né? A área motora primária, que fica aqui no giro pré-central, a área sensitiva primária, que fica no giro pós-central. A gente tem a área de Wernicke, que fica aqui no giro temporal superior, no giro supramarginal e no giro angular. Existe alguma variação entre livros e tal, mas fica em algum lugar por aqui. E a gente tem a área de Broca, que fica na parte opercular e na parte triangular do giro frontal inferior, tá? Essas seriam as principais áreas eloquentes da parte dorsolateral do nosso cérebro. Tranquilo? Então agora nós vamos dar uma olhada na ínsula, tá? A ínsula, novamente, a gente vai ver ela quando a gente abre a fissura de Sylvius. Então ela é o nosso querido lobo escondido do cérebro. Se eu pegar dois afastadores e puxar ali, vai surgir a ínsula para nós. Não vai surgir só a ínsula, entretanto. Vai aparecer uma parte do lobo temporal, tá? E essa parte é muito importante. É o giro transverso temporal anterior. Giro temporal transverso anterior, tá? Ou giro de Herschel. Eu acho que é assim que fala.
Tá? Por que que isso é importante? Porque ali é a área primária da audição. Então, esse giro aqui, ó, tá? Giro transverso anterior, giro transverso temporal anterior, é a nossa querida área de Heschel, que é a nossa área primária da audição. Tranquilo? Mas, olhando para a ínsula propriamente dita, a gente vai ver isso aí, tá? A anatomia da ínsula é basicamente o seguinte: a gente vai ter o sulco circular da ínsula e o sulco central da ínsula. O sulco central está marcado em vermelho aqui já nessa imagem, e o sulco circular, literalmente dando a volta na ínsula, tá? Está marcado em verde ali. E esses sulcos, primeiro, o sulco circular vai delimitar a ínsula e o sulco central vai delimitar duas partes da ínsula, uma parte anterior e uma parte posterior. A parte posterior da ínsula vai ser principalmente ligada à gustação. Aqui a gente tem o nosso córtex gustativo primário, tá? E aqui na parte anterior, a gente tem funções relacionadas com o sistema límbico. Por exemplo, o processamento da empatia está aqui no córtex insular anterior. O sentimento de nojo está aqui no córtex insular anterior. O reconhecimento da nossa própria fisionomia está no córtex insular anterior. Tá? Eu estou com a minha câmerazinha nessa posição aqui, embora vocês vejam do lado, tá? Para mim ver a minha gesticulação. Eu consigo identificar que aquilo ali é a minha cara porque o córtex insular anterior está sendo ativado na minha cabeça agora. Tá? Se ele não tivesse, se eu estivesse olhando para uma foto de outra pessoa, por exemplo, essa parte aqui do meu cérebro não estaria sendo ativada, tá? Então ela só é ativada quando a gente vê fisionomia própria e não fisionomia dos outros, tá? Não precisa saber tudo isso normalmente, mas são funções bem intrigantes, né? A gente não sabia o que a ínsula fazia há pouco tempo atrás e agora a gente está descobrindo funções muito bacanas, muito intrigantes que a ínsula tem, tá? Feito isso, seria a parte teórica, tá? De todos os sulcos aí da parte dorsolateral do cérebro. E agora a gente vai pegar um cerebrinho na prática, tá? Que é isso aí. E sim, é bem difícil da gente identificar. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que criar um processo e tem que ir na calma. Primeiro que a gente tem que fazer, fissura de Sylvius e sulco central. Fissura de Sylvius, lembrem, está lá separando o temporal do resto. Então a fissura de Sylvius está aqui, tá? Essa partezinha aqui também é da fissura de Sylvius. Às vezes ela dá uma bifurcadinha ali na parte final dela, tá? E aí a gente vai achar o sulco central. Como é que a gente acha o sulco central no meio desse cérebro aí? Né? Parece que está tudo perdido, cheio de sulco. O que a gente faz? Mesmo esse cérebro estando meio perdido, cheio de dobrinha que não tem no livro e tal, a gente tem 3 sulcos verticais, tá? A gente ainda nesse cérebro tem 3 sulcos verticais. A gente tem o primeiro sulco vertical, tá mais para frente, que é esse aqui, tá? Tá aqui. A gente tem o segundo sulco, que é esse aqui, beleza? Tá vindo para cá. E a gente tem o terceiro sulco, que é esse aqui, tá? Então aí fechou. 3 sulcos verticais. Qual que é o sulco central? O sulco que está no meio. Qual outra indicação eu consigo achar de que esse aqui do meio é o sulco central? A princípio, ele não está encostando aqui na fissura de Sylvius, tá? Embora esse cérebro aqui esteja meio duvidoso. Tem uma dobrinha de córtex aqui que impede que esse sulco encoste na fissura de Sylvius, tá? E ó, vocês podem ver que esse sulco aqui da frente, o sulco pré-central, está encostando. Tá? Já o sulco pós-central, nesse aqui, não está encostando. Como eu disse, o pré-central e o pós-central podem encostar na fissura de Sylvius ou não. O que nunca acontece é do sulco central encostar, tá? Ou muito raramente. Talvez esse cérebro aqui seja um muito raramente, mas ao meu ver não parece que ele está encostando na fissura de Sylvius. Mas, tá muito difícil de ver. A gente não consegue ver a parte medial desse cérebro porque ele é inteiro, né? Não está cortado. O que a gente vai fazer? Qual que é a outra dica que eu tinha falado? Busca os sulcos que estão ao redor do sulco central, tá? Que você vai tentar achar ali ou o sulco pré-central ou o sulco pós-central, para daí, por consequência, achar o sulco central. Que sulco que eu consigo ver aqui? Tá? O sulco intraparietal. Eu consigo ver ele bem tranquilamente nessa peça aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Ele está entrando no lobo parietal, tá? Ele tá bonitinho que nem no livro? Não, não tá bem bonitinho que nem no livro. Mas tu tem um sulco que vem nessa direção aqui, ó, tá? Vem reto para a parte posterior do cérebro, tá? Aquele ali é o sulco intraparietal, tá entrando no parietal, ó, tá vendo? Ele vem aqui, tá? Ele tá vindo para a parte do lobo parietal, ele tá entrando no parietal, ele é o sulco intraparietal. Sulco intraparietal faz conexão com o sulco pós-central, tá? E daí, o sulco que está na direção vertical logo à frente é o sulco central, tá? Então, fechou.
Fechou sulco central, pré-central e pós-central. Fechou também fissura de cílios e sulco intraparietal. Tá? Agora vamos achar os outros. Vamos aqui primeiro para o lobo temporal, que está facinho. Ó, o lobo temporal tá, ó, tem um sulcão bem grandão aqui na parte de cima. Tá? Bem bonito esse sulco temporal superior. O sulco temporal inferior já está mais descontinuado, se vocês forem olhar aqui. Ó. Mas ele ainda está presente, ainda está bom de identificar. Então a gente tem os sulcos aqui no lobo temporal separando bem bonito o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, tá? Nesse cérebro aqui, a parte temporal tá, ó, bonitinha de ver. Agora vamos aqui para o lobo frontal, tá? Lobo frontal, se a gente for lembrar, também tem 3 giros e 2 sulcos separando eles, tá? Giro frontal superior, que está lá em cima, giro frontal médio, que está no meio, e giro frontal inferior, que está embaixo, com 2 sulcos ali, né? Sulco frontal superior e sulco frontal inferior. Sulco frontal superior, ele vai estar saindo do sulco pré-central. E ele vai ser esse aqui nessa peça, tá? Tá vindo aqui. Ah, ele continua aqui para cima? Não, ele descontinua, tá? Na verdade. Esses sulcos, às vezes, eles estão vindo, eles somem e aparecem na frente de novo. A gente ainda vai considerar eles o mesmo sulco. Normalmente, quando o cara está começando, o cara tende a seguir todas as voltinhas aqui que nem um louco, tá? Mas não. Aqui acontece, o que acontece aqui? Ele descontinuou e ele vem e continua aqui de novo, tá? E ele vem até aqui na frente. O sulco frontal inferior aqui está bem estranho nessa peça aqui, porque a gente tem 2 sulquinhos saindo do sulco pré-central, tá? A gente tem aqui, ó, essa parte e essa parte. E essa parte que está vindo aqui, né? Mas quase certeza de que o sulco frontal inferior vai ser esse que está vindo aqui para baixo, tá? Por quê? Porque senão ficaria muito desproporcional a parte triangular e a parte opercular. Elas ficariam muito maior do que elas realmente são num cérebro normal, tá? É por isso que eu digo que esse aqui, muito provavelmente, é o sulco frontal inferior. Pode ser esse aqui? Pode. Eu acho que é menos provável, tá? Provavelmente é esse aqui de baixo. Mas isso aí tá para mostrar que existe uma grande variação nesses cérebros e é por isso que é difícil. É por isso que é bom tu saber o que tu tá procurando, saber quais fluxos e quais giros tem antes de tu pegar uma peça anatômica, tá? E aí, para delimitar as áreas, a gente vai pegar aqui a fissura de cílios, né? E vai largar o ramo anterior, que tá aqui, e o ramo ascendente. Parte orbitária, parte triangular aqui, né, fechando um triângulozinho bonitinho, e a parte opercular aqui no meio. Tá? Parte opercular e parte triangular tem a área de Broca. Aqui, né, no giro temporal superior, junto com o giro angular, o giro supramarginal, desculpem, tá? E o giro angular que está aqui, fazendo esta parte toda aqui, a gente tem a área de Wernicke. Pô, cara, como é que tu conseguiu ver o giro supramarginal e o giro angular aí? Então vamos lá. Então, novamente, desenhar a fissura de cílios, às vezes ela se bifurca no final dela, tá? Vamos fazer bonitinho ali. Esse aqui é o sulco pós-central, tá? E esse aqui é o sulco central. Então aqui a gente tem a área 1, 2 e 3 de Brodmann, tá? O giro pós-central. E a gente tem aqui o sulco intraparietal, beleza? Aqui a gente tem o lóbulo parietal superior e tem o lóbulo parietal inferior abaixo, né? Aqui a gente já tem as linhas imaginárias desenhadas para nós, tá? O giro supramarginal vai estar logo acima da fissura de cílios. E o giro angular vai estar abraçando ele. Acima, tá? Vai estar abraçando ele. Bonitinho, tá? Então é por isso que eu sei que isso aqui é o giro supramarginal, isso aqui é o giro angular. Beleza? E aqui no lobo occipital, ó, tá aqui sulco, 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 sulco. Não interessa para nós porque a anatomia dele é bem variável, tá? E a gente acaba não prestando muita atenção, porque cada cérebro que tu vai olhar vai ser diferente. Não tem nenhuma constância na anatomia dorsolateral do lobo occipital, tá? Só para mostrar para vocês aqui um último detalhe antes de eu acabar o vídeo, que é que lembra que eu falei que o sulco central sempre vai lá para a parte medial? Então aqui, ó, tá? Como é que eu sei qual que é o sulco central aqui, olhando de cima? Porque eu tenho 3 sulcos verticais, né? Eu tenho esse, tá? E eu tenho esse. Qual desses sulcos que continua na parte medial? Esse aqui. Tá? Além dele ser dos 3 sulcos verticais, o que está no meio. Ele continua também lá para a parte medial do cérebro. E é por isso que eu, olhando aqui de cima, já consigo dizer que esse aqui é o sulco central. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que esse vídeo não tenha ficado com 25 minutos, porque eu não tenho um timer aqui olhando, tá? Mas o importante é que vocês aprendam, tá? Que vocês saibam o que procurar e mais ou menos como procurar. Só vamos aprender isso aí, eu também só aprendi isso aí olhando peça anatômica
desenfreadamente, tá? Eu fiquei estudando muito em livro para pegar uma peça anatômica e ficar louco porque eu não entendia nada. É normal, não precisa se assustar. Mas o que tem que fazer é continuar estudando, continuar olhando as peças anatômicas, cérebros diferentes e aprender esses padrõezinhos pequenos que existem que nos ajudam a entender qualquer cérebro que a gente pegue na mão, tá? Não adianta, tem que ficar olhando peça anatômica e peça anatômica. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. É isso aí. Dá like, compartilha e etc. Tudo aqueles negócios que o youtuber gosta de pedir. E é isso aí. Valeu, falou.